Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que iniciamos essa live do último dia, infelizmente, o nosso último dia da Semana de Direitos Humanos da Pastoral Universitária Anchieta, da PUC-Rio. Um evento que nos trouxe, com certeza, diversas lives muito ricas acerca do nosso tema central, diálogo para quê? E desde segunda, cada convidado e convidada, junto aos mediadores e algumas pessoas que também conosco trabalham na equipe da Pastoral e puderam mediar e participar, abrilhantaram com suas falas essa semana, trazendo diversas linguagens e assuntos que, junto ao diálogo, nos elucidam acerca desse tema tão importante nos dias que se seguem. Eu me chamo Maurício Fernandes, sou responsável pelo FEVUC, o Festival de Valores da Universidade Católica, um dos projetos da Pastoral Universitária Anchieta, e também sou corresponsável pelo setor de comunicação, que coordena esta semana. Portanto, eu agradeço aqui a presença de Patrícia Gabrig, que é responsável pelo setor de comunicação, junto à nossa querida estagiária Beatriz, e ambas nos auxiliam luxuosamente em toda a questão de logística dessa live. Bom, chegamos ao fim, mas eu costumo dizer que tudo que é bom dura pouco, mas deixa um gostinho de quero mais e uma reticência a nos dizer que é agora que a semana começa. Porque depois de tantos assuntos ricos e depois de, com certeza, pensarmos o que fazer com tantas elucubrações e reflexões do diálogo, é daqui para frente que a gente leva para as nossas vidas um pouco disso. Né? Nós vamos trabalhar esse alimento dessas falas, né, desse banquete incrível que foi essa semana, para colocarmos em prática as nossas reflexões e pensarmos que sem o diálogo e sem a busca efetiva pela dignidade e os direitos humanos, o nosso mundo, o nosso país, nunca vai dar certo, né? Nunca será feliz. Que nós precisamos lutar em prol do diálogo, do respeito uns aos outros e às nossas alteridades. E nessa nossa live de hoje, intitulada O Teatro, a Escuta e a Memória, Caminhos para uma Vida Libertária, nós vamos saudar a arte, vamos saudar a literatura, vamos saudar a nossa grande convidada, que traz para nós um presente, um manar dos deuses, um momento de nós recuperarmos pela docilidade e também pela força, muitas vezes abrupta, que a arte tem de nos deslocar do nosso lugar comum e sair da zona de conforto para repensarmos o mundo por meio do teatro, da literatura e da vida. A nossa convidada de hoje é uma das maiores atrizes desse país, mas mais do que isso no meu coração é minha amiga. Eu tive a honra de conhecê-la na PUC-Rio. Ela é aluna da graduação de artes cênicas, portanto uma filha da PUC como eu, que sou ex-aluno de letras, e ela trabalhou em diversos caminhos no teatro, na televisão e no cinema. Hoje ela está, esse ano de 2021, apresentando-se em Gênesis, novela da TV Record. Mas a sua caminhada é longa. Ela é formada pela CAL, uma das maiores escolas de teatro desse país, e participou também de grupos de teatro, como... Um momentinho que eu estou aqui com a colinha. Ela participou da companhia MOC de teatro por 5 anos. Depois, ela, por 10 anos, fez no Teatro Esplendor um trabalho de teatro, peças com Bruce Golenvsky, um dos maiores atores e diretores também, que muito admiro. Trabalhou todo um repertório do contemporâneo ao clássico. Esteve em cartaz com uma peça chamada Festa de Família, incrível, de Thomas Vinterberg, até mesmo Sete Gatinhos, do Nelson Rodrigues, passando então por diversos estilos do teatro. E trabalhou, por fim, com Pedro Kozovsky em Cara de Cavalo e Ed Pop. Eu estou falando da minha querida amiga e atriz, Carolina Chalita. Seja bem-vinda, Carolina. É um prazer recebê-la nessa live, é um prazer recebê-la na Pastoral Universitária Anchieta, e nós estamos aqui para falar um pouquinho do teu espetáculo, A Vez, né? Aquilo que está aí fresquinho no YouTube, não é? Para as pessoas que quiserem assistir, Eu Matei Sherazade, Confissões de uma Árabe em Fúria. Espetáculo esse que é baseado num livro fantástico da nossa autora Rumana Haddad. Rumana Haddad,
que é árabe, portanto, libanesa, e que escreveu esse livro a partir de toda a sua experiência de vida, porque também, em 75, quando ela tinha só 4 anos, passou pela Guerra Civil Libanesa. Portanto, é uma obra, com certeza, riquíssima, e que da literatura foi possível, com brilhantismo, ser adaptada ao teatro. E em tempos de pandemia, onde nós não podemos, infelizmente, voltar ao teatro por enquanto, essa arte do encontro, nós temos de assistir online. Os atores todos, os grandes grupos de teatro, tiveram que se esforçar para entender como é agora essa linguagem online. E Carolina Chalita fez brilhantemente. Eu assisti com muita alegria, adorei o espetáculo, é um monólogo irreparável e que não há o que dizer a não ser parabenizar e louvar. Carol consegue, num trabalho de luz, de imagem, fotografia, numa estética absolutamente impoluta, um trabalho que traz para a gente a reflexão. Há em nós uma Sherazade? Que mulher é essa? Árabe e, por que não, claro, brasileira? Que mulher é esta que nos habita a todos? E para discutir esse tema aclamado de xenofobia, intolerância religiosa, o lugar de identidade e memória da mulher e do teatro e da literatura na nossa vida, Carol vai nos falar um pouquinho desse trabalho e desse assunto tão caro a nós. Seja bem-vinda, Carolina, a palavra é sua. Obrigada, Maurício. Queria agradecer à PUC por essa iniciativa sobre os direitos humanos. Acho que é um tema que todos nós estamos assim questionando muito, né? O que é ser humano hoje em dia, diante de tanta barbárie que a gente vem vivendo diariamente, né? Acho que esse momento da pandemia também é um momento que, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito comovida e sou muito solidária a todas as famílias que estão vivendo isso. Acredito que é uma readequação e talvez nunca famílias vão se recuperar desse trauma de muitos entes que foram perdidos, e dizer que fazer arte nesse país já é difícil. No momento de pandemia é mais difícil ainda, e acho que eu deveria primeiro agradecer à Secretaria de Cultura e à Lei Aldir Blanc por ter criado esse fomento nesse momento, e esse projeto da Sherazade foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, e foi um suspiro para nós da equipe. Então, eu primeiramente queria agradecer a todos da equipe que fizeram parte da criação do Eu Matei Sherazade. É um projeto feito a muitas mãos. A Miwa e a Nagajizawa, que é a minha braço direito e a minha co-criadora, enfim, uma mulher que topou fazer esse espetáculo comigo. E foi um espetáculo feito por muitas mulheres. Isso é uma coisa que é importante dizer. Eu acho que foi a primeira experiência que eu tive com uma equipe basicamente de mulheres. Isso, para mim, fez uma diferença muito grande na maneira de enxergar esse fazer teatral, esse fazer artístico. E eu percebi, e uma das coisas para começar a falar sobre isso, é que a gente foi criando uma metodologia de trabalho em cima de encontros, principalmente não profissionais. A gente já sabia que as pessoas que a gente estava chamando eram pessoas muito capazes. A direção de arte da Constanza de Córdova, o figurino da Teresa de Assis Fournier e a nossa alma da música, que é o Beto Lemos, da Barca do Corações Partidos, que é um músico que a gente admira absurdamente. Ele entrou com a gente sendo o único homem ali na criação, e ele criou um personagem à parte. A trilha sonora do espetáculo é um personagem à parte, assim, para quem assistiu, é um jazz, assim, é um diálogo contínuo comigo e com ele e os instrumentos, e algo muito feminino que ele conseguiu atingir, o lado dele muito feminino. Então, me parece que a Miwa disse uma coisa para a gente começar esse projeto, que era um conceito japonês chamado ma, que significa um entre. Que em determinados templos você tem um espaço antes de chegar ao altar. E esse entre é o campo da fertilidade, é onde a gente faz manifestar muitas forças, né?
e é a gente poder enxergar um sol através de um todo, a gente ter um olhar mais aberto. Esse conceito permeou a gente desde o início. Então, a gente pensou inicialmente, falar a gente tem que ter só um tapete que o tapete por si só já é um símbolo de muitas histórias, de muitas contações de histórias, de muitos voos, de muitas possibilidades, né? E ter um tapete vazio para a gente foi assim um delimitador e ao mesmo tempo um ilimitador de possibilidades, né? Então a gente pensou primeiro essa escuta, né? Que escuta é essa? A gente está falando de uma autora árabe, uma mulher árabe, né? Para falar sobre liberdade feminina. Então, isso para a gente já foi muito transgressor. Na cultura ocidental, o árabe é considerado bárbaro, é considerado machista, é considerado opressor, né? E eu sou de descendência libanesa, meus bisavós são libaneses, e esse lugar do pensamento sobre o que é ser árabe sempre me inquietou. Sempre me inquietou. Era um lugar que eu não achava justo a gente ter um lugar preconceituoso e onde a mídia ditava o que é ser alguma coisa. E eu acho que isso, de uma certa forma, hoje isso está gritando para todas as formas de existência, né? Que a gente percebe onde existe uma coisa massacrante, opressora diante de um veículo de comunicação, 2 veículos de comunicação que dizem o que eles querem e meio que isso vira uma norma, né? Então, eu acredito que a nossa função como artista é a todo momento estar na resistência, estar criticando e estar trazendo novas pontes e novos diálogos, né? No entre. Eu estou numa busca muito do entre, da escuta entre uma coisa e outra, tentando buscar pontes realmente que nos alimentem, que nos consiga ampliar a nossa visão da realidade, né? E acho que a arte, de uma certa forma, esse trabalho, a gente entendeu que dentro do retorno das pessoas, quando assistiam um espetáculo, a gente conseguiu instaurar um lugar de possibilidade, um lugar onde muitas mulheres vinham dividir com a gente que existe uma possibilidade delas falarem o que elas quiserem, o que elas desejarem. Então, assim, acho que a força desse espetáculo está em você pode escolher e falar e existir como você quiser existir e a possibilidade de você criar pontes e criar novas realidades e possibilidade de construção de um novo mundo é possível, sabe? Porque eu não sei como que vocês estão enxergando isso, mas me parece que é um lugar hoje de algo que não deu certo e que a gente está buscando novas formas de existir, né? Então, de uma certa forma, a gente, quando lida com a arte já é um espaço de construção de signo, de identidade, de novos formatos, né? De algo lúdico. Então, por si só, já é um veículo, uma ferramenta que a gente trabalha com essas possibilidades de construção. Tanto é que a gente pesquisou muitas coisas e uma delas era as entrevistas da Clarice Lispector, e que ela dizia que entre uma coisa e outra, entre uma obra e outra, ela morria, né? Porque a realidade era um lugar muito difícil para ela, né? E acho que pelo menos, eu comungo muito com isso. O entre um trabalho de criação e outro é muito difícil. Ele é um lugar muito difícil, não é um lugar fácil, né? E acho que nós somos eternos escavadores, né? De estarmos cada vez mais procurando novos diálogos e novas realidades e novos artistas. Acho que talvez isso seja o tema da live, de ser um caminho para a liberdade. Como que o teatro constrói esse lugar da liberdade. É um pouco dicotômico, porque é muito difícil a realidade do artista que faz teatro, enfim, do artista no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, me parece que é uma grande força essa dificuldade, essa busca da gente estar sempre criando novos significados e novas possibilidades, né? Enfim,
eu acho que uma das coisas que mais está me movendo hoje é estar lidando com essa dramaturgia dessas pessoas refugiadas, da dramaturgia negra, da dramaturgia dessas pessoas que foram construídas numa opressão, porque existem, por mais doloroso que pareça, uma riqueza muito grande de construção literária nesse lugar da dor, né? Eu absolutamente sou contra qualquer tipo de opressão e luto para que isso diminua a cada dia, da gente ter uma sociedade mais igualitária, né? Mas esse campo dessas pessoas que vivem isso diariamente na pele, e para nós seres que interpretamos e que damos voz a essas palavras, é algo realmente arrebatador. É arrebatador, assim. Depois desse espetáculo, eu fui estudando outras escritoras árabes, né, e autores árabes, e é muito engraçado, porque eu consegui enxergar, para eu entender o meu tempo no meu país, eu tive que ir para eles, quase como se fosse um aconchego para mim, para eu entender o que está acontecendo comigo aqui nesse país. E isso me parece uma troca, assim, e um futuro da gente estar apagando essas fronteiras, né? A fronteira é um lugar hoje que me parece que tem os dias contados, embora exista um movimento muito grande de permanecer e colocar muro, mas o pensamento não tem muro, né? O diálogo não tem muro. Então, assim, me parece que esses tipos de trabalho entre culturas estão sendo, assim, muito enriquecedores para a gente se compreender dentro do nosso mundo, do nosso país, da nossa cultura, sabe? Isso é uma dos valores que foram ficando nesse trabalho. A gente tem uma diretora que ela é descendente de japonês, eu, atriz, descendente de árabe e nordestino, e português e índio, né? Mas a minha parte libanesa, ela é muito forte dentro da minha história, foi a que eu mais tive contato, né? Desde criança e crescendo com avós árabes, com comida, com rituais e costumes árabes. Então, é a parte da minha cultura que é muito forte para mim, né? Mas eu também tenho uma relação muito grande com essas outras cores, né? E identidades que me habitam. E aí nós temos um músico nordestino, nós temos uma figurinista que eu não me lembro agora qual era não lembro agora a descendência dela, mas também é uma mistura, né? Somos tantos, né, Carol? Somos tantos, né? Muitos. E essa mistura toda ali, nos nossos encontros, eu estava até escrevendo um relatório, até para a PUC, né, sobre esse trabalho. A gente foi devagar entendendo uma maneira de lidar com cada artista que entrava, que para mim foi um divisor de águas dentro de 20 anos de carreira, que eu participei de muitas equipes, desde teatro, cinema, televisão. Existe muita hierarquia, né? A gente lida com muita hierarquia, a gente já lidou com muito machismo também. Então, assim, eu poder estar hoje direcionando um trabalho que eu escolhi, trazendo a equipe que eu queria e criando as dinâmicas de trabalho, que não fui eu que criei, mas o próprio trabalho meu que foi criando uma dinâmica própria, a gente percebia um lugar de acolhimento muito grande. Dou um exemplo em relação a isso. A cada artista que vinha conversar com a gente, né, eu fazia o tapete, botava o tapete, fazia um café, um biscoito, uma água, a gente sentava nesse tapete e a gente deixava a coisa meio que aparecer. E aí, muitas vezes, aparecia algo pessoal primeiro, do que estava acontecendo dentro de uma pandemia, a gente fazendo um trabalho ao vivo dentro de uma pandemia, e as pessoas traziam, e tinha uma necessidade muito grande de se comunicar, já que estavam isoladas. Então, a gente foi criando essa maneira
de começar o trabalho a partir de resenhas pessoais, em que a gente trocava, e a gente comungava, e, de repente, daquilo ali surgiu um fio para a gente conduzir para a criação. E foi muito interessante isso, porque a cada dia existia algo novo que se instaurava e a gente incorporava para os nossos ensaios. E, de uma certa forma, essas pessoas que foram entrando foram se sentindo muito parte do projeto. Eu não precisei cobrar ninguém nada e as pessoas foram entrando realmente de cabeça, né? E o resultado foi esse que vocês viram, assim, é um resultado de muitas mãos juntas, de algo que era necessário falar para todos, sabe? Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado, mais do que a peça, o final do produto, o resultado final, foi esse processo, assim, que para mim, eu falei, gente, é possível. Eu sei que eram poucas pessoas, mas é possível você ter algo mais humano dentro de uma empresa, não sei, algo que possa ser mais interessante, né? Para a gente se reorganizar e pensar nesse acolhimento, né? De uma outra forma de lidar com o trabalho, né? Me parece. Isso foi uma reflexão, né? Que veio da nossa experiência, mas que algo onde o trabalho pode ser um lugar prazeroso, né? Um lugar que traga um significado para a sua vida diária, né? E que você não é uma ferramenta só, você é um ser humano, você tem problemas em casa, não que isso vai ser uma terapia de grupo, mas existe algo, né? A gente teve um técnico que perdeu o pai 2 dias antes dos ensaios. Eu não podia não lidar com isso, né? Eu não podia exigir dele que ele estivesse sorrindo, né? Eu não poderia. Então, isso tudo, esse olhar um pouco sobre as pessoas, além do profissional, foi algo que me chamou a atenção nesse trabalho, né? E é como também acho que um pouco o texto da Jumana fala, ser uma mulher árabe não é o que vocês acham que é. Eu não ando de camelo, eu não danço dança do ventre, eu não moro numa tenda. Me olhem, né? Me observem, me leiam ou estejam abertos a possibilidades, né? Um ser humano é sempre uma surpresa. Então, acho que todo ser humano é uma surpresa, né? É um mundo. Então, acho que a gente foi, a partir de todos esses mundos, criando esse tapete que voou ali, esses véus que a gente desvelou, e também fazendo um parâmetro com a nossa cultura, né? A gente tem muito véu aqui. A gente é um país que ainda fala de liberdade sexual, de escolha sexual. A gente já está discutindo o que é ser gay, o que é ser transexual, né? Então, assim, a gente tem muitos véus aqui. Então, é muito fácil a gente colocar no outro lugar da barbárie, né? No outro lugar lá longe, no Oriente. Né? A nossa barbárie é absurda diária, né? A gente mata mulher, a gente mata criança todos os dias. Então, é um lugar que é mais próximo do que a gente imagina. Os obscurantistas árabes são os obscurantistas brasileiros. A gente vive um governo obscurantista, né? Onde me parece que é um lugar que se instaurou. Antes a gente tinha instaurado a corrupção, agora a gente instaurou a ignorância, né? A ignorância como um lugar de valor, né? De pilar na sociedade, né? Isso é muito sério. Muito sério que a gente está vivendo. A gente vive um obscurantismo absurdo, né? Então, acho que o lugar da fala, e uma coisa que eu aprendi com a Jumana, que eu falo, gente, como que uma mulher como ela, que está num lugar onde a mulher não tem essa voz muitas vezes, né? Onde todo o cenário, ela foi candidata ao parlamento pelo voto direto, ela ganhou e não deixaram ela se eleger. Você imagina por uma mulher que está ali na batalha de conseguir novas lideranças políticas femininas, onde o Líbano, nossa, tem muitas lideranças de mulheres, e ela se eleger e não deixarem ela tomar o poder, né? Então, assim, isso deve ser de uma indignação. Eu não sei como eu lidaria com uma coisa dessa. Então, um dos ensinamentos que me parece que é uma reconstrução diária, um teste diário de crer que é possível você mudar alguma coisa. E a Jumana é um exemplo disso. Ela saiu dali, ela se refez, ela criou um programa de televisão onde ela denuncia todas as barbáries do Oriente Médio,
ela é ameaçada de morte, ela tem uma revista erótica dentro do Líbano. Então, assim, isso para mim foi uma grande inspiração, porque eu falei, cara, a gente tem muita coisa no Brasil e muitas vezes a gente se sente muito sem força, né? Sem fôlego para continuar. E esses lugares me parecem que são trocas muito estimulantes, assim, onde há exemplos de lugares extremamente opressores, onde existem células que estão ali a todo momento emanando força para mudar algo, né? Me parece que é um lugar que está sempre em explosão, sempre tem uma explosão, sempre está algo pipocando, e me parece que as pessoas que estão ali, os artistas todos, também estão nesse movimento de não parar. Assim, então, isso foi um legado para nós aqui da equipe. A gente vai fazer esse espetáculo presencial com certeza, a gente está esperando o momento certo, né? Já estamos articulando essas possibilidades. Por favor. Então, assim, eu sou muito grata a esse encontro e a esse momento de ter criado esse projeto. Esse projeto ele tem, Maurício, ele me acompanha, acho que há mais de 5 anos. Então, eu sei disso e eu quero falar dessa gênese, porque eu participei um pouco e a gente vai conversar disso. Mas antes, Carol, eu só queria pedir desculpa ao público. Eu esqueci, sempre faço isso de forma tão amorosa aos nossos estudantes, dar boas-vindas a eles, que certamente é o nosso público principal, nossa razão de ser na PUC, é o nosso serviço ao estudante. Você está aqui e tantos estiveram essa semana para provar. Então, eu dou boas-vindas aos estudantes, me perdoem não cumprimentá-los, aos professores, funcionários da PUC e demais instituições de cultura e ensino, e também pedir que, ao manifestarem-se para fazer perguntas à Carol, e isso já pode acontecer se quiserem, enviar comentários, perguntas, façam-no, mas dizendo àqueles que são estudantes PUC o curso de onde provém, tá? Para que nos ajude a registrar. Eu agradeço. Bom, Carol, o que eu quero dizer para o público e te rememorar é que é muito gostoso ouvir e muito mais ainda ter visto a peça e saber que você almejou e materializou um sonho que está aí sendo gestado há mais ou menos 5 anos, porque eu acho que deve ter uns 3 anos, mais ou menos, ou 4, que nós começamos a falar desse teu sonho. Sim. Lá no Bandejão da PUC. Sim. E o Bandejão é um dos lugares... Saudoso Bandejão. O Bandejão da PUC, os estudantes devem estar todos que ouvindo assim, com muita saudade. Porque o Bandejão ele é um lugar do encontro na PUC, um dos lugares mais felizes para o encontro, porque lá não tem nada mais gostoso do que você partilhar uma boa conversa, as risadas que a gente escutava diante da mesa, quer dizer, partilhando o pão e o afeto. Então, assim, para falar de arte no Bandejão era o melhor que tinha. E aí você começou, você sempre muito animada, Carol para lá e para cá na PUC, correndo com novela, filme que vai lançar, espetáculo. Maurício, estou apressada, mas a gente vai conversar. Até que um belo dia encontrou no Bandejão, ela falou, querido, vem cá. Aí sentamos e a Carol falou de Jumana, do livro, da ideia de trazer a força dos bisavós. E eu quero muito falar disso, que é o começo do espetáculo, que me emocionou deveras, porque, para quem já viu o espetáculo, sabe a força que a família, os ancestrais têm para nós, numa imagem fotográfica. E aí Carol no Bandejão falou, olha, eu estou a fim de fazer, vai ser pauleira, é difícil, vai ser uma coisa visceral, mas eu vou fazer um monólogo com uma mulher árabe, e eu todo arrepiado, como estou agora. A gente fala e a palavra tem esse poder de evocar a emoção e o momento, né? Então, aqui está uma memória sendo resgatada e eu muito emocionado com você, dizendo assim, o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer para que aconteça, eu estou aqui. E é muito belo falar isso, porque à época eu trabalhava num outro departamento da PUC, não imaginava que trabalharia na Pastoral, e passado todo esse tempo, eu fui para a Pastoral, e quando reencontrei Carol disse, está saindo, vai acontecer. E aí hoje eu tenho a honra de te convidar para falar desse sonho que nasceu e que você está tendo voz para falar aqui para os estudantes da tua casa, que é a PUC, para mostrar que os filhos da PUC produzem, né, um trabalho inestimável, não importa a sua área, mas que fazem com garra, com amor, aprendendo não só aquilo que apreendem da própria universidade, mas ela sendo um celeiro que produz esses frutos. Então eu fico muito feliz
E eu queria resgatar aí uma das primeiras imagens do monólogo, né? Que é você ali acarinhando os porta-retratos dos seus bisavós, falando ali daquela senhora, daquele senhor, contando a história, e você, de repente, faz a voz da avó quando vai chamar a atenção, né, do bisavô. E aí eu não sei falar árabe, não sei falar libanês, mas aí você fala, acho que é shalab, não é alguma coisa. Ismi Salib. Ismi Salib. Fala a tradução, isso é o quê? Minha Nossa Senhora. Ismi Salib. Que coisa linda. E aí você evoca a presença da tua bisavó, do teu bisavô ali, e aí você está com um livro também que você pega. E aí eu fiquei pensando, caramba, esse monólogo, ele é um convite para a gente entender que arte e vida tá par e passo o tempo todo, não tem como imaginar outra coisa. Porque é a Carol, é a Sherazade, é a Jumana, e assim, é atemporal, e a nossa casa é invadida pelo YouTube com esse espetáculo como um portal que a arte toca e diz assim, vem comigo, porque a gente está falando de alguma coisa que é urgente, que é do agora. E aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, Carol, há 5 anos atrás, por que isso te tocou tanto? Por que foi tão urgente, tão necessário? O que te moveu a querer lutar por essa ideia de eu matei Sherazade? Por quê? Eu assisti essa peça, na realidade, quem ia fazer era Clarice Nisquier. E eu me lembro que eu fui assistir a uma leitura no Eva Hertz, ali da Livraria da Cultura da Rua do Senado. Isso? E só tinha eu e a Risa Landau assistindo essa leitura. Certo. Óbvio que eu fui por ser uma escritora libanesa, e isso sempre foi um lugar para mim de provocação à cultura árabe. Eu já fui para o Líbano 2 vezes e conheço um pouco. E o lugar da minha família, que eu tenho muito orgulho dessa cultura. Sempre tive muito orgulho. Sabe quando você nasce numa cultura que você ama? Claro. E sente uma coisa incrível, assim, mesmo entendendo todo o machismo que ela tem. Entendeu? Eu entendia no meu cotidiano com os meus avós. Assim, eu tinha que cuidar da casa, os meus primos iam para a rua. E eu vim de uma geração que eu questionei isso com os meus avós. Isso era um lugar onde eu queria batalhar minha liberdade de ir e vir, porque pelos meus avós eu tinha que ficar em casa cuidando da cozinha. Arruma a cama dos seus primos. Eu falava, por que eu tenho que arrumar a cama dos meus primos? Eles levantam e vão para a rua, eu também quero ir. E eu fugia. Né? Eu fugia. Meu avô ia atrás de mim na praça, de carro, de pijama, e eu fugia, sumia. Né? Então, assim, ele ficou enlouquecido comigo porque eu era igual a ele. Meu avô não parava em casa. Então, eles viram uma mulher, uma neta, fazendo a mesma coisa que ele fazia, isso foi uma afronta. E eu amava ele loucamente, mesmo assim, né? Porque isso era cuidado, né? Mas esse lugar da diferença do homem e mulher, para mim, foi muito, muito forte dentro de casa. Por eu crescer numa família onde os avós acolhiam todos os primos, éramos quase 10 primos. A gente vivia na casa deles, no interior de São Paulo, que é onde a minha família veio do Líbano para cá. Então, a gente tinha essa cultura de passar as férias todas na casa dos meus avós, e eles criaram a gente, praticamente. Muitos de nós somos crias deles, né? Então, esse lugar da diferença do homem e mulher, eu acho que surgiu na minha infância, que eu começava a entender que havia uma diferença. Existia um tratamento completamente diferente para homens e mulheres. Claro. Eu identifiquei isso nessa cultura árabe, né? Na parte da minha avó materna, eu já tenho uma transgressão. Ela é nordestina, veio de Campina Grande para o Rio de Janeiro, fugida com meu avô com 16 anos, porque ele era considerado negro. Ele não é negro, pra você ter ideia, ele é mais escuro do que eu, é da tua cor. Ele não é negro. E era considerado negro. A família dela, de portugueses, não aceitava. Ela, com 16 anos, veio para o Rio. E, vindo para o Rio, ela teve 6 filhos, 2 morreram, e ela começou a entender que o marido era muito machista, que batia nela, que batia nas meninas adolescentes, que comprava roupa para ele, não comprava para elas. A minha avó simplesmente
ela é de 22, né? Ela fugiu de casa com as 4 meninas e foi viver costurando roupa na Marquês de Abrantes, no Flamengo. Então, foi uma diferença entre uma família e outra, que eu vi uma possibilidade de uma avó mais resignada dentro de uma estrutura patriarcal, e dentro da minha cultura nordestina, eu via uma avó absolutamente feminista para a sua época, onde ela não conversou, ela pegou as 4 filhas e foi viver num sala e quarto, costurando para fora. E era o preço, e nunca mais se casou, não quis mais se casar. Então, assim, essas diferenças dos nossos antepassados, eles nos constroem, né? Essas histórias dessas famílias, elas estão a todo momento nos fazendo. E quando eu vi a peça com a Clarice, eu fiquei completamente arrebatada, porque parecia que ela estava falando para mim. Essas diferenças de uma mulher árabe, eu falei, gente, mas eu sou brasileira e sinto a mesma coisa. Todo mundo sente algum lugar de opressão ou de limitação ou de quererem te tolir em algum lugar. Você ser tolhida como mulher é algo comum, né? Então, assim, a gente acho que essa peça também, se a gente tivesse realizado quando eu descobri, talvez não tivesse tanta força como tem hoje. Eu acho que o tempo que ela veio agora veio no momento onde o nosso governo é um governo muito, muito obscurantista, um governo hipócrita, um governo ignorante, e acho que essa peça traz esse lugar desses governantes ignorantes árabes, lideranças árabes ignorantes também, que trazem a religião como um lugar de justificativa para a barbárie. Teve um comentário, Carol, de um estudante, eu acho que é um estudante, até se Bia puder colocar para mim no chat, porque apareceu para mim, quando escreve no YouTube aparece aqui para nós, né? E teve um comentário eu acho que é um estudante, mas ele falou, muito feliz, muito bom ter esse tema, sobretudo numa pandemia, né? Então, assim, as pessoas estão comentando, já saudando, dizendo que o Ademilson Carlos, é isso. Ele disse, ótimo tema para uma live, ainda mais nesses tempos de pandemia. Quer dizer, isso é fantástico, porque se tivesse sido há 5 anos atrás, quando você estava gestando, ou um pouquinho depois, faria muito sentido, porque o mundo inteiro está o tempo todo urgente para se discutir o lugar da mulher, e o seu protagonismo e a sua voz contra a opressão. Mas, hoje, o feminicídio está cada vez mais absurdo, não só no Brasil, no mundo. O Brasil é o país que mais mata gays, então se for pensar isso, semana passada estávamos aí comemorando o dia, né, da luta em prol da liberdade e da voz dos LGBTQIA+, sim. E agora a gente está falando aqui desse papel da mulher árabe, mas que também é a mulher brasileira, que você se sentiu ao ler a sua história, a relação com os seus avós, vendo o que aconteceu com a sua avó, e aí hoje, numa pandemia, você trazer isso é um grito, é uma suspensão do fôlego, mas também é um alívio. Porque essa arte está adentrando para a gente para nos transformar. É porque é isso, né? É uma força tão grande que a gente não tem um racional sobre ela. É quase como se saísse da terra. Lembra aquelas forças de água que saem da terra assim o tempo todo? Em alguns lugares tem os desertos, de repente tem um tufo de água, sim, que sai. Me parece que essa peça tem um pouco disso também. As vozes, a minha mãe dizia uma coisa para mim no ensaio, talvez você não está sozinha. Você não está sozinha, porque muitas vezes é angustiante. Você está criando sozinha, você é difícil muitas vezes, você às vezes não está acreditando, né? Ela falou, confia, porque você não está sozinha. E isso fazia muito sentido. Eu antes de começar, eu olhava minha bisavó todo dia, eu falava com ela no porta-retrato, eu falava, Biso, me orientem, sabe? Me orientem aonde que eu tenho que chegar, aonde que eu tenho que tocar, né? Assim, isso é um lugar, quase que pedir para você ser um instrumento de algo, né? E acho que esse trabalho era isso. Quando a Mioá disse isso para mim, tem muitas pessoas aqui com você. Eu vi assim uma história lá do início, das primeiras mulheres, assim, sabe? Às vezes eu senti uma presença de ter quase que uma floresta de mulheres, sabe?
umas árvores centenárias que estavam comigo ali, a gente tentou fazer os véus pendurados como se fossem elas. Porque aos poucos você vai estudando e vendo quantas morreram, quantas tiveram que ser tolhidas da própria existência para a gente estar aqui. Sabe? Não tem como não pensar nisso. Né? Essas bruxas, essas mulheres que tentaram, de uma certa forma, romper com esse patriarcado foram mortas. E a gente hoje está falando disso porque alguém passou antes. Então, a todo momento, eu peço uma permissão para isso, sabe? Eu acho que isso é o mínimo de generosidade com essa ancestralidade, com a história do ser humano, sabe? A mulher não está sozinha mesmo. E acho que a pandemia, de uma certa forma, ela acentua os nossos contatos com essa existência. Porque esse momento é um momento da gente ter uma mídia e uma rede social e muita coisa, e muita poluição, e a gente tentando achar referências o tempo todo de existência, comparando quem tem, quem não tem. E aí é uma ode ao ter coisas, e a gente vai ficando cada vez mais se sentindo menor, porque a gente não tem essa realidade, né? Então, assim, e me parece que hoje as redes sociais, elas ditam quase que todas as maneiras de ser, né? E aí você vê uma coisa igual a outra, as pessoas vão ficando cada vez mais iguais. Não que eu seja contra a rede social de forma alguma, mas eu acho que é uma crise de identidade. Claro. Existe uma crise de identidade. Se você existe uma influenciadora digital, isso quer dizer que existe uma crise de identidade. Talvez nos anos 70 isso nunca, você pensar em influenciador digital, né? Eu estava querendo ter um espaço seu. Eu Carol, quero ser eu, né? Eu quero instaurar a minha loucura aqui, né? Eu não quero ser nada, eu não quero ser igual a ninguém. E hoje a gente, a todo momento, precisa ser igual a alguém, né? Isso é um lugar que eu, particularmente, não comungo. Entendo o veículo que a gente tem que ter para poder divulgar o trabalho, divulgar você, né? Mas acredito que você tem que ter pensamento crítico sobre as coisas, né? O tempo todo. E acho que a universidade, de uma certa forma, a PUC, ela está a todo momento provocando isso. Sim. Da gente estar criando crítica, da gente ser crítico, da gente estar criando novas formas de pensar. Né? Acho que as universidades, elas têm esse papel da gente poder ter esse espaço aqui para estar discutindo com você. Eu tive elucidações na universidade nesse período de pandemia maravilhosas sobre racismo, sobre condições de pessoas que eu não consegui estar na pele delas, e a gente comungou ali muito conhecimento, sabe? Então, assim, eu acho que a pandemia, a gente está falando sobre ancestralidade, ela é um grande potencial para você também fazer um mergulho dentro de si. Com certeza. Acho que todos nós estamos à flor da pele tentando achar lugares, como essa live, por exemplo, como filmes, como peças, né? Eu acho que a peça online, ela, de uma certa forma, limita por um lado, mas, ao mesmo tempo, ela amplia por um outro. A gente, com um mês com ela no ar, a gente tem quase 2.000 views. Nossa! Então, assim, para gente que está em Nova York, gente que está na França, gente que está no Líbano, gente que está em Tocantins, gente que está em Belém, no Acre. A gente vai fazer agora uma live, eu e a Miuá, com alunos de artes cênicas da Faculdade do Acre. Olha! Então, assim, isso não tem preço. É um lugar muito interessante de chegar, sabe? Aonde que o espetáculo vai, a gente não sabe. E, Carol, eu não acho que o teatro online, essa forma que agora nos apresenta, vai acabar. Eu acho que vai ser somado a ela o retorno ao físico, mas até os artistas que preferirem, ou não é nem preferência, mas que foi criado, foi pensado esteticamente um novo teatro. E pode ser que pensem peças e trabalhos de teatro que só vão poder ser feitos assim, porque talvez tenham um porquê ser assim, reconhecendo essa amplitude que esse teatro deu.
Sim, tem uma dificuldade da gente entender como é que você capitaliza isso, né? Sim, A gente esse é o problema. sobrevive com esse teatro online. Isso aí é uma questão. Eu vou ter que só colocar aqui a bateria. Tudo bem. Isso é uma questão para se pensar, mas que em termos de abrangência, de possibilidade, só um minutinho que eu vou ter que pegar a extensão, tá? Tá bom, não tem problema nenhum. Cadê a extensão? Não consegui achar a extensão, não. Eu vou baixar aqui e aí a gente vai falando. Tá. Vou baixar aqui assim. Deixa eu te falar um comentário. Desculpa te interromper, mas é um comentário que Derrenita, eu acho que é o nome do próprio YouTube, da rede dela, né? Mas a Derrenita, ela escreveu dizendo: dizer que a mulher não está sozinha, foi uma frase sua, Carol, é dar acolhimento num momento de extrema dificuldade para quem sofre. Então, eu achei isso assim muito interessante. Agradeço a Derrenita por ter prestado atenção nessa frase e ter achado isso, né? Acolhimento no momento de extrema dificuldade para quem sofre. Você escutou, Carol, ou você caiu? Não, eu caí e voltei. Pode falar. Tá, então deixa eu repetir. O comentário de uma pessoa chamada Derrenita, ela diz assim, ela repetiu a tua fala, né? Dizer que a mulher não está sozinha é dar acolhimento num momento de extrema dificuldade para quem sofre. Então, tanto você ter pensado isso e a sua diretora ter falado, calma, Carol, você não está só, ó, tem aqui a voz e o eco de todas elas. Então, hoje na rede tem muito isso, né? Alguns posts, Instagram, Facebook, falando sobre ancestralidade, sobretudo feminina, e colocando essas vozes, né? Essas mulheres, a tua filha, bisa, vó e mãe, e todas a tátara, e todas aquelas que passaram, que você evoca em algum momento, né? Como você fez. Eu acho que tem também um quê nesse teatro ritualístico. É praticamente um apelo transcendental, né, a esse divino do teatro que não tem religião, mas que o próprio teatro se comporta às vezes como tal, nos convidando a uma comunhão, né? E que você acabou fazendo com os seus ancestrais. Sim. Tem alguns depoimentos que a gente foi colhendo, isso é muito gostoso, né, do trabalho. A gente foi recebendo realmente textos sobre o trabalho. Alguns a gente publicou nas redes, outros não, porque não dava. Mas eu me lembro de se eu não me engano, foi Márcia Zanelato, a escritora, que ela falou que ela sentiu uma experiência catártica online. E isso foi muito forte para a gente ouvir, porque é difícil, né? O teatro online ele tem limitações. E eu acho que teve muito a ver com essa comunhão da equipe. Quando entrou a Elisa Mendes também, que é a diretora de fotografia, a maneira como você entra com a câmera no espetáculo diz muito. O recorte da diretora de fotografia é muito importante para dar a dimensão daquilo que foi criado para o teatro, né? Então, acho que essa maneira que a câmera entra, que foi um grande desafio para a gente, como é que essa câmera ia entrar e como eu dialogava com a câmera, né? Isso também foi todo um trabalho de olhar para a câmera, quando que eu olhava para a câmera, quando não olhar para a câmera, né? Isso tudo teve que ser pensado e isso, de uma certa forma, dá os gatilhos para que as sensações e as potências brotem. Existe uma ferramenta, uma linguagem ali que a gente teve que estar investigando para ver o que saía de signo e de sensibilidade, né, do que a gente estava propondo investigar. E aí, porque a câmera não tem jeito, é diferente. Você não está sozinha, você tem uma câmera que você tem que dialogar com ela, né? E isso foi eu acho que a gente foi muito feliz nesse sentido, porque não tinha efeito cinematográfico, ela meio que veio comigo e teve a sensibilidade de potencializar o que eu estava enxergando, sabe? Isso foi um lugar muito, muito sensível da diretora de fotografia. E nesse processo também, tenho que dizer, porque tem muitos alunos aqui, inclusive tem alguns que estão no estágio supervisionado e pediram para assistir para poder falar sobre o processo online. Que beleza. Eu tenho que dizer que, por exemplo,
determinado momento... Ó, tem uma pergunta do Gabriel Murad aí. É um comentário, né? Tá. Mas pode falar, depois eu faço. Tá. Tem determinado momento que você que está ali fazendo um trabalho, você é a pessoa que idealizou, né? Você está pensando e jogando em todas as posições. Eu não estou só atuando, né? Você está produzindo, escreveu o projeto, dividiu, contratou o diretor de produção para você dividir orçamento, bater orçamento, equipe técnica, você está pensando, criando, dialogando. Então, tudo parte de você quando você vai fazer algo autoral. Em determinado momento, eu percebi que existia algumas pessoas da equipe que não estavam funcionando. E eu tive que tomar determinadas atitudes mesmo, dizer, olha, não funciona, não vai dar. E isso não é um lugar de você ser ruim ou, poxa, fui sacana, não é. É porque existe uma necessidade do espetáculo e que nós temos que servir a ele para a gente chegar no máximo de potência que ele que é possível a gente atingir. E como qualquer trabalho, a cada trabalho que você entra, você é exigido, né? Você tem que estar dentro de um projeto. E, às vezes, tem pessoas que não estão enquadradas em um projeto, que não podem estar ou não se identificam tanto. Então, assim, não é um lugar frio, mas é um lugar objetivo, porque você tem um objetivo maior, que é dar conta de um espetáculo que você idealizou. Então, eu não tive melindre nenhum, por exemplo, de ter que trocar determinadas pessoas. Eu acho isso muito importante, porque o mercado a todo momento te cobra muito um desempenho excelente. Então, quando você é o dono do seu projeto, você também vai exigir um desempenho excelente dentro de uma conduta respeitosa, óbvio, né? Mas isso não pode ser um lugar de melindre. A partir do momento que você se compromete a fazer algo de muita excelência, que eu digo excelência não no resultado, mas no que você quer doar. Né? Claro. E eu quero fazer o melhor de mim. Então, eu quero que as pessoas também façam o melhor delas, né? Teve um episódio que uma pessoa, um profissional, chegou para mim e falou assim: eu vou te ajudar. Aí eu olhei para ele e falei assim: ajudar? Não, eu não estou te pagando para você me ajudar. Eu quero que você dê o seu melhor aqui. Então, eu percebi também que havia, tá? Algo de que mulheres num projeto sozinhas, se você chama um homem que entenda de alguma coisa técnica, ele está ali para te ajudar. Ele não está ali para compartilhar o melhor dele com você. Ali eu identifiquei. Eu falei, por que me ajudar? Eu estou pagando, eu estou dando uma oportunidade para ele experimentar algo. Por que ele está ali me ajudando? E não falando, eu vou fazer aqui, eu estou pensando algo, eu vou trazer para você isso. Entendeu? Isso me faz... Isso está no discurso. Isso me faz... Um projeto que só tinha mulheres, eu estou ali para te ajudar. Não, eu não quero ajuda. Exatamente. Eu quero trabalho. Entendeu? Isso me faz lembrar, Carol, de uma coisa assim tão comum na sociedade, que muitas pessoas não questionam, e às vezes até quando questionam na rede, tem gente que é contra, mas que numa própria relação, marido e mulher, mãe e pai de um filho, disse assim, a mãe é responsável pela criança, então quem leva a creche é a mãe, quem faz a comida é a mãe, quem vai cuidar de tudo é a mãe. O pai faz, ele ajuda. E aí o pai diz assim, não, estou ajudando a minha mulher. E aí, assim, o primeiro questionamento, ajuda? Não. Você dá o seu melhor e a sua obrigação, e você está fazendo tanto quanto, e deveria fazer como a mãe. E são coisas que eu não estou aqui, sabe, com nenhuma mágoa, nada disso, é porque eu achei curioso. Eu achei curioso a forma como ele chegou para mim e falou, eu vou te ajudar. Claro. Eu falei, cara, eu não quero ajuda, eu estou te pagando por um serviço, entendeu? Porque é isso, parece que a gente não tem capacidade, eu vou te ajudar. Né? Assim, é um lugar que eu acho que talvez nem foi a intenção da pessoa. Claro. Mas está intrínseco. Sabe? Está intrínseco. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que eu falei, cara, não, então eu vou pegar uma pessoa que vai fazer o trabalho dela e não vai falar para mim que vai me ajudar. E foi quando eu descobri que não era para ser, e veio uma pessoa muito mais a ver com o trabalho, e aí você viu que a coisa só melhorava,
entendeu? É, Então, assim, estar atento a essas escolhas e não é pessoal, é algo que é para o trabalho, o perfil que aquele trabalho precisa, você tem que encontrar esses profissionais que aquele perfil de trabalho necessita, né? E eu acho que o termômetro disso é quando não tem muito conflito. A coisa flui, tem uma energia que flui no trabalho. Esse trabalho, ele teve muito isso. A gente não teve conflito. A gente se ouvia, existia algo, ninguém estava ali com ego na frente do trabalho, estava todo mundo querendo descobrir, assim, com olhar de criança, onde é que isso vai dar, onde é que isso vai dar, né? E isso é uma coisa que me move dentro de um projeto, assim, quando eu vejo que as pessoas estão ali procurando caminhos e descobertas, e não, eu sou isso, entendeu? Eu estou pronto, eu vim aqui te ajudar. Isso não me interessa, sabe? É muito legal você estar falando isso, porque você está falando para alunos de artes cênicas e para artistas que podem estar nos ouvindo, e aí o teatro ele tem muito isso. Sempre essa arte infante, desse olhar primevo, inicial, que a gente tem que estar pronto no teatro para tudo ser uma surpresa, para tudo ser um susto. E a gente fala assim, estou aprendendo a cada vez mais, e não sei tudo, porque se o artista espera só o ego, só o aplauso, vive da vaidade, bom, então o trabalho dele no teatro não serviu de nada, porque tem que ter essa escuta, esse fazer junto. E aí o comentário do Gabriel Murad, que a gente pode pensar, ele resgatou a questão árabe e falou, se muitos tivessem seguido o exemplo dos turcos com o Ataturk, não haveria essa falta de direitos e violência contra as mulheres nos países árabes em sua maioria. Não que nunca houvesse casos depois, é claro, ainda mais com o Erdogan no poder, mas foi uma grande evolução em comparação aos demais países com predominância muçulmana. Então ele traz aí um contexto Gabriel, político. eu não tenho esse conhecimento. O conhecimento muito superficial que eu fui descobrindo, porque aqui na USP a gente tem um departamento de letras árabe e que tem professores maravilhosos, assim. O que eu fui descobrindo, acho que é Maurício Schleimer, Michel Schleimer, que é um poeta e professor de lá. Eu assisti com ele uma palestra há pouco tempo, promovida aqui em São Paulo. Ele disse que o Alcorão ele tem algo muito revolucionário na origem dele. É muito revolucionário, é moderno, inclusive, e que isso foi muito deturpado. Inclusive, as pessoas que iniciaram, acho que muitas morreram, mas eu tenho conhecimento muito superficial, nem tem como falar sobre isso, mas é algo que me move muito, que eu estou muito afim de estudar mais sobre esse tema, né? Porque, na minha cabeça, a cultura árabe deixou um legado para a humanidade absurdo. Seja a matemática, seja o alfabeto, seja a ciência, E eles conviviam com todas as religiões. Eles se conviviam. O próprio erotismo árabe era absurdo, era lindo, mais erótico que muita coisa ocidental, né? Então, assim, esse início dessa cultura ali, o berço filosófico de Grécia, Oriente Médio, ali, que eles bebiam muito da fonte um do outro, a gente não tem muito conhecimento disso também. Os filósofos árabes e os gregos, eles tinham muita troca ali. Então, tem muita coisa que não é divulgada e que a gente não tem muito esse conhecimento, que me interessa demais, assim, porque é um povo que, ao longo, né, do caminhar, me parece que foi assim massacrado de outras coisas e que nós não cultuamos as maravilhosas que eles deixaram, né? A gente hoje só tem calculadora, só tem muita parte da ciência porque eles quiseram. Né? O pensamento do comércio, tudo é árabe. A própria letra, tudo isso foi pensado nessa cultura. Então, acho que tem muita coisa para se resgatar. Isso é um lugar que me move muito, do resgate dessa origem, de como esse povo pensava, sabe? De como o árabe pensou a sociedade deles, né? E aí, quando vem a religião, aí eu nem entro nesse mérito, porque é muito complicado, né? Se já é complicado para quem estuda, imagine para quem só observa. E pensar que as ruas do Rio... A gente sempre está investigando a história
Eu acho que você está investigando a história é algo maravilhoso. Me parece que você é primo também, né? Murad, acho que é primo. Essa ancestralidade nossa, de família, seja ela qual for, é sempre um grande mergulho para a gente se conhecer como artista, sabe? Eu acho que esse lugar do conhecimento artístico também vem muito daí. Eu, quando olhava o porta-retrato dos meus bisavós, eu percebia neles assim um olhar que é o que me move hoje, que era um olhar de quem tinha passado por muita coisa, por muitos desafios, por muitas dificuldades, e que eles tinham um olhar assim de esperança, sabe? De manter uma força de caminho que eu acho que foi o que me moveu, que eu olho para eles e me dá um conforto. Porque imagina esse lugar de você sair do seu país, da sua terra, onde você nasceu, e ir para um lugar onde você não fala a língua, que você não conhece ninguém, e você faz a sua vida inteira nesse lugar. Isso, para mim, é um mistério que eu tenho muito entusiasmo de você poder entender como que esses trajetos, esses refugiados hoje, toda essa maneira de sair da sua terra e construir uma vida em outra terra, isso é, para mim, um grande desafio de pensar, de aprender, porque não é nada fácil, né? Se para gente que mora no Brasil já é difícil, imagina você já vir cheio de preconceito, você já é um estrangeiro, né? Então, esse lugar é um lugar que a gente está vendo no mundo uma barbárie em relação a essas travessias, né? Ver crianças saindo sozinhas dos seus países para entrar em outros sozinhas, com 5 anos, atravessando o mar para tentar uma vida. Eu acho que isso é uma questão muito forte, é muito sensível. Acho que ninguém consegue chegar nem num terço do que essa criança aprendeu, né? O que ela vai sendo, como que ela vai sendo construída? Que memória é essa que ela vai sendo construída, sendo jogada numa estrada sozinha, né? E aí ela vai criar toda uma vida num lugar sem a família, sem um aparato, né? O que fica disso? Isso é uma coisa, um tema também que me motiva demais, porque a infância é um lugar que a gente tem de proteção, de dar caminhos, e de repente você joga uma criança numa estrada sozinha, num perigo absurdo de rapto, de adultos, de estupradores, porque a realidade onde você vive é tão dura que é melhor que ele se jogue nessa estrada com a idade que tiver. Assim, eu acho isso assustador, assustador. Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade, né? E o que se apresenta nesse contexto, assim, né? Na época dos meus bisavós, a gente não via criança sozinha, era uma família que vinha toda junta, né? Hoje essas crianças estão sendo jogadas sozinhas para terem uma vida, né? É diferente, né? A coisa vai mudando, assim. E como que a gente acolhe isso, né? Porque o pensamento só de que não dá, o país não comporta isso tudo, é complicado, né? Enfim, são muitos temas para a gente pensar, mas que acho que a arte está aí, a gente como artista e pensar as artes cênicas dentro dessas perspectivas, esses recortes todos que a nossa realidade vai se apresentando, eu acho que é o grande motivo para a gente se investigar, né? Sim, sim. Tem um comentário aqui da Amanda Maria Rangel, que disse, né, na hora que você falava de todo o processo de construção da peça, ela falou, muito lindo saber esses detalhes que, de fato, mudam a percepção do espectador. Trabalho bem minucioso. E aí, assim, eu não sei se a Amanda chegou a assistir, né? Mas vale a pena, porque ainda está no YouTube. Carol disse que é possível ainda assistir. Lá no meu canal, tá lá. No meu Instagram, é Chalita Carol, meu Instagram, aí tá lá o link, você entra direto no link da peça. Instagram Chalita Carol, @Chalita Carol. Quem quiser entrar,
que lá está o link da peça. E é muito legal esse comentário da Amanda, porque, de fato, para quem já viu, e a Amanda veja, e todos que estão aqui, por favor, que o que tem são minúcias. Então, quando você falou da música, eu fiquei arrepiado, fiquei muito emocionado. A música é bela, a construção desse lugar do tapete, aquela janela ao fundo, o lugar dessa cortina e desses tipo quase voais, né? Mas esses tecidos que você pediu que pudesse relembrar essas mulheres. Então, tudo isso e a imagem dos seus bisavós, quer dizer, essa construção estética do espaço, né? Nos leva também para esse lugar outro que a gente imagina, bom, que lugar é esse, né? E como se eu pensar isso na minha casa, né, na minha comunidade? Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente pensou exatamente naquele espaço ali atrás de ser a minha casa, Carol. Uhum. Né? Aquele texto inicial é meu. Eu escrevi durante a pandemia, num momento que eu estava realmente sem conexão com nada. Eu me via realmente numa casa flutuante, uma água viva. Eu não conseguia estabelecer aderência com nada. Parecia que eu estava sem corpo, realmente. Eu vivia em casa, assim, num espaço meio que fluido. Era meio maluco, quase uma viagem que eu tive um dia. E aí eu comecei a escrever. Aí, quando eu escrevi, eu falei, eu acho que está faltando alguma coisa para a gente chegar na Jumana. Tem algo que precisa, uma passagem para a gente chegar na Jumana, né? Eu falei, você acha que esse texto aqui pode ser uma passagem para encontrar esse livro e lembrar dos meus antepassados e começar a estabelecer uma aderência, um contato, uma referência a partir de um livro de uma libanesa e assim tocar a minha ancestralidade? O pensamento foi todo esse. Como que eu, que estava completamente sem referência, através de um livro de uma árabe, cheguei nos meus antepassados e comecei a incorporar aquelas palavras. Então, meio que o processo foi esse, de algo real dentro da pandemia. A pandemia, eu acho que todo mundo teve experiências assim, muito difíceis, né? Eu acho que todos nós tivemos experiências muito complicadas, né, durante a pandemia. E acho que uma das formas também, às vezes, da gente extravasar, eu converso às vezes até com amigas sobre isso, é o delírio. É a imaginação, é a ficção, é você projetar para frente. Porque o presente está muito duro. Embora toda a parte mística e religiosa peça para a gente ficar no presente, às vezes o presente dá angústia. Então, uma das formas que eu fui encontrando é projetando. A angústia não sai, mas você projetar e vê-la na frente e ver as possibilidades, isso te ajuda também a não se sentir tão assim, perdido, né? Porque eu acho que esse lugar do perdido é muito potente também. Acho que o lugar de se sentir perdido é muito potente, um terreno muito potente, mas ele é angustiante, né? Ele é angustiante, é um lugar angustiante. Então, mas ser artista é isso, né? É uma mistura. Exatamente. É uma mistura de glória, angústia e é um ser inconstante, insaciável, né? E você tem que tem uma frase do Chekhov que ele fala que ser artista não é uma escolha. A profissão te escolhe, é uma cruz que você tem que carregar. E eu comungo muito com e compartilho muito dessa frase, porque é uma cruz, sim. É uma cruz. Você passa por muitos processos, né? Se você pensa em ter uma vida estável, esquece. É impossível, né? Mas é possível você criar caminhos para se manter e ter muitas realizações, porque também é maravilhosa essa profissão. E, Carol, isso que você fala, eu acho que tem muito a ver também com um trechinho, eu consegui pesquisar e achei aqui, na internet tem a parte final desse livro, né, e que muita coisa está na tua fala, da peça, e aí a Jumana, lá pelas tantas no final, bota uma fala de uma atriz de teatro e escritora tunisiana, a Jalila Bakar, e ela diz uma coisa muito interessante sobre a sociedade,
que eu acho que tem muito a ver com nós, conosco aqui. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente ir encerrando a live, e que ela cita assim, essa atriz fala: o ser humano árabe está sofrendo de esquizofrenia, uma esquizofrenia coletiva que todos nós vivemos, divididos entre o que nos disseram para acreditar e aquilo em que realmente acreditamos, entre o que nos disseram para fazer e aquilo que realmente fazemos. Mas chegou a hora de começar a chamar as coisas por seu nome verdadeiro e de assumir a responsabilidade por elas. Ora, Carolina Chalita, vivemos o mesmo texto ou o eco dele, dessa atriz falar lá, aqui no Brasil. Nós temos que começar a chamar as coisas pelo nome, e quando eu digo isso, é o que você fez no começo, evocando um respeito ao que tem acontecido às tantas famílias perdidas na pandemia e a situação de perda de todo o ethos de cultura que a gente tem e de um assassinato, de um vilipêndio à arte e à cultura do país, tratada como um produto de quinta, sexta, enfim, última ordem. E foi preciso criar uma lei, foi preciso criar um fomento, com esse bendito nome de Aldir Blanc, para ajudar artistas que estavam praticamente passando fome. Muitos não tinham aonde se pedir socorro, se agarrar. Tivemos a perda de muitos artistas, onde não houve sequer homenagem ou um olhar delicado do governo para essas vozes que perdemos na cultura. E aí, quando se tem espetáculos como o seu, ajudados por essa lei, com essa contribuição, com esse fomento, essa fala dessa atriz, né, de um lugar esquizofrênico, que a gente perde o que nos disseram para ser. Né? O Brasil é o quê? Né? Valorizar essa arte, essa cultura e essa educação para sermos, de fato, brasileiros, nos amando, nos respeitando e lutando por um país melhor. Então, eu queria que você deixasse para a gente uma fala, um pouco de uma reflexão sobre isso que essa atriz diz. Como é que a Carolina Chalita, atriz Brasil, com essa ascendência libanesa, que sentiu nesse espetáculo uma volta à ancestralidade e uma reverberação do que é esse cuidado com o mundo, com o outro, que estamos o tempo inteiro esgarçados nesse limite, é tudo tão tênue entre a barbárie e um respiro do que se quer sonhar ainda. Acho que a palavra da ordem é essa agora, né? Sonhar pós-pandemia, materializar novos sonhos possíveis depois dessas agruras tão tacanhas, né? Como sobreviver a isso com a arte? Como pensar um país melhor de leitores e que possa resistir a tudo isso que está nos atacando, mas que vai acabar e que a gente vai conseguir ter uma esperança de um tempo melhor? Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro, antes de qualquer coisa. Olhar para dentro é muito difícil, mas ele é muito revolucionário. Assim, a sociedade ela está a todo momento trazendo demandas e uma demanda gerada por um capitalismo selvagem. Então, tudo é consumo. Você nasceu, você já é um consumidor, né? Então, essas forças, elas vão meio que criando uma nuvem de poeira na gente. A gente acaba que não tem mais o tempo de se olhar, né? É telefone, é celular, é computador, é a propaganda, é a modelo, é a atriz, é não sei o quê, é o que é o melhor, é a cultura do tira 10, né? A gente tem uma cultura de tira 10. O melhor aluno, o melhor artista, o melhor... Assim, eu acho essa cultura horrorosa. Então, assim, o que eu criei de dispositivo para mim é que eu ignoro mesmo essas formas, assim. Embora eu entenda, às vezes a gente vai, volta, sai, porque o mercado tem isso, mas eu procuro cada vez mais criar a minha própria história. Assim, independente se você gosta ou não, ou se o outro gosta ou não, tem algo que é seu e que, se você descobre esse lugar que é seu, ele já é um grande campo revolucionário. As relações que você faz do teu metro quadrado, elas já são revolucionárias. Assim, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de grupo, de fazer parte de muitos grupos, porque eu acho que cada um tem muitas demandas já. Embora acho que para a gente poder estar manifestando na rua é necessário todos juntos, né? Amanhã, Bolsonaro, fora Bolsonaro, eu convoco a todos, né? A gente tem uma necessidade, sim, de estar em grupo. Mas esse lugar do que é dito para nós,
para a gente seguir, né, o tempo todo. Ele não traz potências, ele traz reprodução em série, né? E eu acho que um país potente é um país com singularidades, com potenciais individuais muito fortes. A classe artística é a todo momento bombardeada porque a arte questiona, isso é fato, né? Então, em qualquer lugar do mundo, e desde que a arte é arte, ela vai ser sempre questionada. Você vê países, por exemplo, hoje, que estão tendo incentivos de artes assim incríveis. A França hoje está fazendo várias coisas em relação aos refugiados, a cultura árabe, inclusive. Então, são países que têm um pensamento um pouco mais aberto e evoluído do que o nosso, que estão pensando e pensam a cultura como algo até de muita economia para um país, né? Sim. É um capital muito grande. A camada de cultura é uma camada que emprega, que traz capital. A cultura do cinema nosso, o próprio teatro, a gente está empregando pessoas, né? Isso contribui para o nosso PIB, isso contribui para muita coisa. Então, eu acho que é isso que ela está falando. A gente tem que, a cada dia, tá se revolucionando individualmente, buscando autoconhecimento, buscando ancestralidade o tempo todo, porque a ancestralidade ela faz parte de você, né? E não ficar só à mercê do que estão dizendo para você ser, para você fazer, porque o padrão é esse, o padrão é aquele. Não, o padrão é o que você quiser ser, né? Então, assim, tem uma parte do texto da Jumana que ela diz assim, chegamos numa era onde a gente tem que estar antes dos mandamentos, antes da culpa, antes da Bíblia, antes do Talmud, antes de Adão, antes de Eva, antes do homem, antes da mulher, antes do pecado. Ela acha que é um momento, e eu acho essa imagem muito bonita, embora difícil de entender a realidade dela, de uma dimensão social, né? Mas individual é possível enxergar isso. Que a gente precisa bombardear isso tudo e criar algo novo juntos. Essa possibilidade que o mundo árabe traz para a gente de bombardear de fato, já é um território que é bombardeado, mas que ele se reconstrói a todo momento, e isso me dá uma fagulha aqui para dizer sou árabe, sabe? É possível a gente construir no micro relações, valores, cidade, urbanismo, arquitetura. Eu volto e meio olho para a cidade e falo, imagina se fossem mulheres arquitetas nessa rua. Esses prédios jamais seriam assim. A gente jamais teria esse monte de espigão. A gente teria um jardim lindo, cheio de lugar para sentar, contar história, tomar um vinho, sabe? Ser uma cidade mais acolhedora. Eu estou morando em São Paulo hoje, é um mundaréu de torre, de concreto. Você fala, gente, por quê? Né? Por que tem que ser assim? Então, você começa a olhar dessa forma. Tudo que você vê tem que ter o seu olhar. Assim. Isso é muito potente. Muito. Isso é muito potente. Acho que é um pouco isso que ela está dizendo. Pelo menos é a forma humilde que eu interpretei, sabe? Eu também. Eu leio assim, Carol. Eu leio assim e quero te dizer que lives como essa, eu tenho uma sorte muito grande, assim, e eu sou abençoado, agradeço muito sempre ao meu chefe, o Padre Abel, nosso querido diretor da Pastoral Universitária, que com certeza está nos acompanhando, ficou feliz também com a sua presença. Eu sempre agradeço muito, porque aqui é um lugar em que eu tenho a sorte e a bênção de conversar com pessoas assim potentes e que elucidam para a gente no seu conhecimento, na sua área, e ao mesmo tempo nos brindam com essas manifestações do amor e da felicidade em prol de uma recuperação que a gente precisa de dignidade humana nesse país. E aí é tão bonito te ouvir falar disso. Então, o que a gente pode fazer agora é te agradecer muito, Carol, agradecer a interação que você teve com os nossos estudantes, com os que participaram, interação com esse trabalho tão lindo, amalgamado, de tanto talento, profissionalismo e amor pela ancestralidade e pelo mundo. E dizer para você que você é sempre muito bem-vinda para nós aqui na Pastoral, e como uma filha da PUC autêntica, não é? Que traz para a gente, filha da PUC. Todos nós somos filhos da PUC, né? A gente quer ver muitas vezes você aqui em outras lives e projetos, com certeza aí brindando a essa peça ao vivo,
porque para o público ali, presencial, a gente vai te assistir, tenho certeza que vai ser lindo. Faça no Rio, por favor, né? Porque você mudou para São Paulo, que vai fazer só em São Paulo. Venha para o Rio, ganhe o Brasil. Ganhe o Brasil, e quem sabe o mundo, né? Quem sabe você ir para o próprio Líbano, caramba, e poder um dia levar isso. A gente está batalhando também para isso. Viu? Aliás, uma pergunta que eu ia fazer, a Rumana sabe de que tudo isso aconteceu? Ela tem alcance disso? Eu falo com a Jumana diariamente. Caramba! Ela estava no dia da estreia, ela ia ter um papo com a gente, mas ela perdeu uma pessoa na hora que entrar no ar de Covid. Meu Deus! Então ela que sintomático, hein? Sentida e sintomático poder isso. Participar, mas ela acompanhou o processo inteiro. O processo inteiro nosso. Que honra. Legal, Carol, legal. Eu te agradeço muito, então, obrigado pela sua disponibilidade, por ter separado esse horário para estar conosco na Semana de Direitos Humanos. Foi uma honra, e eu passo agora imediatamente a palavra à Patrícia, nossa curadora da Semana de Direitos Humanos, e que, com tanto empenho, nos brindou com essa semana tão feliz. Ela dirá as palavras finais de encerramento. Carol, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer. Realmente foi muito bom agradecer a PUC, agradecer essa Semana de Direitos Humanos. E realmente é um momento que a gente tem que ter esse tempo, né? E a faculdade propor isso é maravilhoso. Só queria agradecer a todos da PUC. Como uma Obrigado, boa Carol. da PUC. Obrigado. Patrícia. O microfone estava mutado. Primeiro, agradecer de coração a Carol e ao Maurício. O pessoal gostou muito, tem muitos comentários. Tem outros, depois, Carol, se você quiser, dá uma passadinha no nosso YouTube para responder. Tem alguns outros comentários que foram surgindo conforme você foi falando, agora mais para o finalzinho. Bem, a Semana de Direitos Humanos está acabando, né? Chegando ao fim, com esse encerramento maravilhoso. E a gente tem alguns agradecimentos a fazer, né? O primeiro agradecimento, obviamente, são todos os estudantes que participaram ao longo desses 5 dias aí com a gente, né? A gente pode dizer que a Semana de Direitos Humanos foi muito enriquecedora para todos os envolvidos, né? Para a gente que construiu essa semana, para quem participou, para os nossos convidados, para os nossos mediadores, e a gente reconhece bastante que um evento como esse, ele precisa de muito esforço, né? Precisa de muito empenho, muito trabalho, e que não é só aqui da gestão da semana, da minha pessoa, na pessoa do Maurício, das nossas estagiárias. Preciso agradecer as nossas estagiárias, a Bia, a Catarina, a Rafaela e a Luísa, já que a gente está aqui no momento de cultura, né, artes e teatro, que ficaram aí no backstage, na coxia, fazendo isso aqui acontecer, né, agradecer as meninas por isso, muito obrigada pelo empenho e, obviamente, parabenizar todos os convidados, mediadores, parceiros, todo mundo que se envolveu de alguma forma, e o agradecimento especial à equipe de colaboradores da Pastoral Universitária, ao setor de comunicação e aos nossos parceiros, a Liga de Políticas Públicas e a equipe do convênio da Arquidiocese e da PUC-Rio. Eu estou muito feliz, não vou me estender no agradecimento, senão vou ficar emocionada, porque o Maurício sabe o quanto eu gosto de fazer a Semana de Direitos Humanos. Eu fico sempre ansiosa para toda edição dela, penso com muito carinho. Paixão que essa mulher sente. Eu gosto muito de fazer, então... Muito obrigada a todos, um bom descanso, um bom final de semana. Se cuidem, se puder, se vacinem, por favor, gente, para a gente passar por isso logo, podermos nos abraçar e que a próxima edição seja presencial. Presencial, tá, vacina sim, e Semana de Direitos Humanos 2022 presencial. Isso aí, obrigada, gente. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos.